Bora lá, nação, analisar a imprensa esportiva falando aí sobre a vitória do Mengão em cima do Vasco, ó. Pá, pá. O Flamengo só batendo no Vasco, meu amigo. Mais uma partida, 2-1 em cima do Vasco, o Flamengo venceu. Vamos juntos analisar. E teve o gol do Bruno Henrique, rei dos clássicos, hein? O Ben já falou aí sobre o Mengão, tem o Pascoal falando sobre o Flamengo e tem também a entrevista aí com Alexandro falando aí sobre essa vitória do Mengão. Vamos juntos analisar? Dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreve e ative o sino das notificações, tá bom? Deixa os créditos ao canal do Ben GSPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora pras notícias do Mengão. Quero novidade, o Flamengo ganhou do Vasco de novo, hoje foi de virada, para variar o gol do Bruno Henrique de novo, golaço do Luiz Araújo, o Vasco sai na frente, fez 1-0, mas gente, não dá, o time do Flamengo tecnicamente está aqui, o do Vasco tecnicamente está aqui, e o torcedor do Vasco, ele sabe disso. Prova é que hoje no Maracanã, toda a parte destinada da torcida do Flamengo estava lotada, e a parte do Vasco estava vazia. O torcedor do Vasco, ele é consciente. O time do Flamengo já está na 7ª final consecutiva de Campeonato Carioca. E o time do Flamengo hoje jogou tranquilo, gente. Ah, mas os primeiros 15 minutos o Vasco estava melhor. Ok, estar melhor não significa nada. O que vale é caixa, é bola na rede. E esse time do Vasco não consegue ganhar do Flamengo. E esse time do Vasco é para brigar contra o rebaixamento, hein? Esse aí é para brigar contra. Mas é isso, Flamengo 7ª vez na final de Campeonato Carioca. A gente está no aguardo aqui, se pintar bolinha, a gente chama rapidinho De La Cruz ou Alexandro, são os dois escolhidos para passar por aqui na zona mista do Flamengo, finalista do Campeonato Carioca. Marcela. Valeu, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Então, Pedro, se chegar a informação sobre o Bruno Henrique, o Wesley também, que sentiu ali a panturrilha, o Pedro volta e volta também com as entrevistas dos jogadores que vão passar ali na zona mista. É um ponto interessante, o Pedro fala sobre o Luiz Araújo, faz gol, ele entra no lugar do Bruno Henrique, que sai machucado, e muitos torcedores pedem já o Luiz Araújo como titular. Ele merece ser titular deste Flamengo e entra no lugar de quem? É bom que ele esteja na fase de recuperação, porque ele está vindo de lesão, né? E ele está entrando sequentemente, fazendo gols, jogando bem. O Plata é um jogador que, taticamente, é muito importante para o time do Flamengo. Ele, às vezes, atua como um meia-ponta pela direita ou é meia-ponta pela esquerda, dependendo das circunstâncias. E, às vezes, o Flamengo precisa dele como centroavante, porque o Bruno Henrique sai e, como o Pedro ainda não está recuperado, precisa dele como centroavante. E o centroavante, o Juninho, que foi contratado, também está lesionado, não consegue jogar. Quando o Felipe diz que não vai matar nenhum jogador no Campeonato Carioca, é uma frase que só soa da seguinte forma: eu não vou exigir tudo que eu posso dos jogadores. Porque os jogadores se lesionam, faz parte do futebol a lesão. Historicamente, os jogadores... Hoje, a gente viu um festival de lesões. Porque as lesões muito mais acontecem nesse momento porque tem a pressão psicológica. O jogador se esforça mais até do que deve, se empenha mais do que é esperado. E a lesão vem. É natural que no momento de decisão todo mundo queira participar com brilhantismo. E aí acontece. O Wesley saiu com a fisgada na panturrilha. Será que foi só cãibra? Eu espero que sim. Porque a grande oportunidade dele é na seleção brasileira. Ele está precisando desse momento, está vivendo esse momento com muita intensidade. O mesmo a gente pode dizer para os outros jogadores, como o Felipe Coutinho, que vai fazer muita falta para o Vasco. Enfim, os jogadores que saem lesionados. Mas, para mim, ele merece uma oportunidade como titular, o Luiz Araújo. Porque ele entra e faz gol. Impressionante, né? Jogo sim, jogo não. Jogo sim, ele vai lá e faz o dele, guarda em jogos importantes. Em jogos importantes, ele também aparece. Não é jogador de partida comum, ele é jogador de jogo grande. Quando precisa, ele aparece. Para mim, já desde a última temporada, Marcela, ele já era um dos protagonistas do Flamengo. Já era um grande destaque pela dedicação que ele tem sem a bola. É um jogador que acelera muito, ele se encaixa muito no estilo de jogo do Felipe, porque ele pressiona, ele bota velocidade quando é necessário. E o principal, ele é muito versátil. Se você coloca o Luiz Araújo para jogar pelo lado esquerdo, ele rende. Para jogar pelo lado direito, ele rende. Para jogar por dentro, ele rende. Ele é aquele cara que rompe as linhas, acelera o jogo, joga em outra rotação. E eu acho ele mais jogador que o Plata.
Eu acho que é um jogador que ele consegue equilibrar essa parte tática de ajudar em recomposição e ele entrega mais do ponto de vista ofensivo. Ele é mais criativo, ele tem mais recurso no X1, tá mais adaptado no drible, também, tá né? mais adaptado, entrega o gol, entrega assistência. Naturalmente, ele vem crescendo, né, ganhando mais ritmo, né, na temporada, e eu acho que hoje ele deveria ser titular do Flamengo. Sim. Para mim, ele é titular desse Flamengo. O Flamengo ideal, na cabeça do Felipe Luiz, deveria ter a presença do Luiz Araújo, que hoje marcou um golaço. Depois eu fiquei pensando, Mari, será que... Bom, ouvimos o Pedro falar, está lá todos os dias, falando sobre um Felipe Luiz que tenta mesclar o time, que não quer matar os seus jogadores. Ele também não precisa matar ninguém, porque, lógico, essa época a gente vê jogador já se machucando. Então, Bruno Henrique hoje, que sai com a mão no posterior da coxa, Wesley com a mão na panturrilha, o próprio Coutinho, que também sentiu. Na temporada ele já ficou sem lateral esquerdo de ofício ali, verdade. Ninguém precisa, ele não precisa nem poupar ninguém, porque acaba se machucando hoje, mesmo. O jogo acaba acontecendo. Mas será que pode ser isso? Ainda estou vendo a volta do Luiz Araújo, mas ele é o titular desse time? Eu acho que é até uma pergunta interessante para quem vai participar da coletiva, Sim. né? Agora, do Felipe Luiz, para a gente entender mesmo. Porque, assim, o Dona Cita, a temporada passada, quando a gente volta na fase daquele Flamengo super em baixa, numa rotação péssima, aquele jogo contra Amazonas de Copa do Brasil, Sim. Quem entrava com uma outra energia e dava uma outra cara pro Flamengo era o Araújo. Então, assim, eu acho que eu falo sobre ele estar mais adaptado até a esse tipo de Flamengo que já se apresentou enquanto ele está por aqui, né? Então, assim, com o Felipe Luiz ainda mais. É um jogador que tem muita qualidade individual, no coletivo, ele se encaixa muito bem, ele se associa muito bem, e eu acho que ele cobre também áreas diferentes ali desse ataque, que não faz, entre aspas, ele ficar brigando com alguém. Sim. Pela posição. Então, eu acho que a gente pode ouvir do próprio Felipe que ele... O Luiz Araújo entra muito bem e entra muito bem quando joga no segundo tempo. Ele cita que ainda tem um Cebolinha para entrar, né? Cebolinha. O Everton está pronto para entrar, né? Pedro hoje, daqui a pouco está pronto. Hoje o Juninho entrou alguns minutos, né? É que o Juninho é um jogador que ainda precisa demonstrar, né? Porque ele está num meio de um elenco fantástico. E para aparecer, ele tem que jogar muito mais do que ele tem feito até aqui. Eu vou te falar até que o Luiz Araújo pode jogar junto com o Plata, né? O Gerson fazendo outra função, entrando na vaga do Arrascaeta. Desde que cada um jogue de um lado do campo. Sim. E aí você vai ter que ter o Cebolinha fique no banco de reservas. O próprio Luiz Araújo se o Pedro voltar, o Bruno Henrique não pode. O Luiz Araújo entra. Ele consegue se movimentar, ele consegue ir joga por dentro também. Dois lados, mas é uma questão de preferência. E acho que o Felipe Luiz também prefere assim, que ele venha do lado direito com a bola dominada, porque a perna esquerda dele é que é a dominante. Então, quando ele vem da direita para a esquerda e ele consegue trazer a bola para perto da área ou dentro da área, ele finaliza muito bem. Hoje ele fez o gol pela faixa central do gramado. É um jogador que chama atenção, veio revelado pelo São Paulo, estava nos Estados Unidos, veio para o Flamengo, muita gente torceu o nariz na chegada dele. Sim. Mas ele é um belíssimo jogador e tem demonstrado isso. O negócio é o seguinte, a cada jogo vemos um Flamengo mais pronto, um Flamengo mais maduro, um Flamengo que se apresenta para uma super temporada em 2025, está garantindo tudo, não está garantindo absolutamente nada, mas está mostrando e deixando o seu torcedor muito feliz. O Felipe Luiz, ele toca em um ponto interessante, que é a quantidade de clássicos nesse momento da temporada, principalmente com o campeonato estadual. Ele fala, jogamos 7 em 11 jogos, na verdade foram 6 clássicos nos últimos 8 jogos, só não foi clássico contra a Portuguesa e também contra o Maricá, e isso pesa muito na parte emocional do jogador. Quando perguntam a ele, você vai jogar contra o Fluminense, afinal, provavelmente contra o Fluminense ainda joga contra o Volta Redonda. Ele fala, calma, deixa eu descansar um pouco. E se ele está cansado, imaginamos que os jogadores também se cansam. É muito clássico, é uma carga muito grande jogar contra os grandes, né? Ele fala, ainda nem jantei, né? Preciso jantar, depois ele pergunta. O time nessa situação e o cara jantando? Exatamente, como assim? Mas de fato, porque assim, o que a gente acompanha do Felipe Luiz, desde quando ele assume o Flamengo, é uma intensidade absurda, é uma vontade absurda por conquistas, por vitórias, por amadurecimento, desenvolvimento. Ele tem isso dentro dele, né? Ele fala isso desde a primeira coletiva dele. Então, assim, se ficou adormecido isso no Flamengo dos últimos tempos, mesmo com essas mesmas peças, né? Que tem muita qualidade, muito talento, se não eram todas as partidas com essa energia, o Felipe Luiz, ele traz de volta isso. Então, com certeza, a carga mental dentro de um clássico, ela é diferente, não adianta.
Você sabe como isso mobiliza o torcedor, você sabe como isso mobiliza, às vezes, o Brasil inteiro. Não é campeonato estadual, mas ainda assim as pessoas param para ver um Fla-Flu, que, né, provavelmente será a final do Campeonato Carioca. Então, o que ele traz para essa equipe é essa motivação para todos os jogos. Mas a gente sabe que o jogador com o clássico, ele se mobiliza mais. O Fla-Flu é tão grande que tem até no hino do Flamengo. Sim, é verdade. E nos Fla-Flus é um ai Jesus. Então, e ainda tem o nome do Jesus. Não que soubessem, né, do que iria acontecer em 2019, mas não tem isso. Bom, mas assim, ganhando clássicos vai te dando a confiança para o restante da temporada. E claro, mostrando um bom desempenho e bom trabalho também do seu treinador. O estágio do Flamengo é muito bom. O estágio do Flamengo para o início da temporada é muito bom. Eu acho que o Flamengo está no estágio bem adiantado em termos de time de futebol, pelo que está jogando, pelo desenvolvimento da sua equipe, pela demonstração dentro de campo. A gente vê essa desenvoltura do time do Flamengo. Claro que o Flamengo é especial, né? Porque o time, para mim, o elenco do Flamengo é incomparável, é muito melhor do que os outros. Muito melhor? Muito melhor, muito no superlativo. Muito melhor do que os outros. Muito melhor. Jovem. O Flamengo é aqui, um patamar acima, até da lente daqui da câmera, tô passando a mão para cima. Mas era o Palmeiras está onde? Embaixo. Mas quão embaixo? Aqui, ó. Umas 3 prateleiras para baixo? Tem uma diferença muito grande, de elenco principalmente. Eu não falo só do time de futebol, a gente tem que falar do elenco. Porque o Campeonato Brasileiro é disputado com elenco, não com um time de futebol. Mas sabe o que eu acho que é a grande diferença? Tá no banco de reservas. Porque no ano passado, o Tite, ele fazia uma equipe que deveria ter sempre um camisa 9. O Flamengo tá sem o Pedro, tá? O Flamengo tá sem o melhor camisa 9 do país e tá rendendo. Então, o treinador conseguiu melhorar o rendimento de diversos jogadores e conseguiu encontrar mais repertório coletivo. Hoje é um Flamengo que tem mais energia, que tem mais capacidade de acelerar o jogo, o Flamengo vertical. Esse Flamengo, por quanto tempo a gente debateu, de 2019 para cá, que era o Flamengo que jogava por dentro, da aproximação, do 4-4-2, que precisava do quarteto mágico. Hoje o Flamengo tem variação de jogada. De fato, ele tem material humano e tem, para mim, o melhor elenco do país. Só que hoje não basta só a qualidade. Não basta só o papel, ele está colocando isso em prática. Eu acho também que o estágio do Flamengo é um estágio bem avançado. Não fez hoje uma partida brilhante, mas mesmo assim não precisou de uma partida brilhante para vencer mais um clássico. O trabalho do Filipe Luís, desde que ele assumiu, é assim uma grande notícia para o futebol brasileiro, não só para o rubro-negro. O Vasco se esforça muito e não consegue. O Flamengo joga num nível que é o do Flamengo, com a intensidade até um pouco abaixo do que a gente espera do Flamengo, porque eu espero ver o Flamengo ainda marcando mais alto, o Flamengo roubando a bola perto da área do adversário, o Flamengo chegando mais positivamente pelo lado do campo, tanto com os laterais quanto os jogadores de beirada, o Flamengo tendo mais supremacia no meio-campo. Eu espero tudo isso ainda do Flamengo. Jogou bem hoje, mas a gente queria falar com você sobre a seleção brasileira. Teve a convocação agora recentemente e a gente só teve um lateral esquerdo convocado, né? Você acha que você tinha um espacinho lá? Você podia ser chamado para essa próxima convocação? Primeiramente, fico feliz pela minha atuação, não só a minha, mas de todo o grupo. Estão todos de parabéns, conseguimos a classificação para a final. Sobre a seleção brasileira, tenho certeza que o técnico, junto com a comissão, eles fizeram a melhor escolhas que eles acharam para o momento. Como é que foi esse processo de recuperação e agora com a classificação para mais uma final? Boa noite. Estou me sentindo muito bem. Quero agradecer a toda a preparação física, todo os fisioterapeutas, doutores, o grupo também, que me ajuda cada dia nos treinamentos. E já me sinto 100% para poder ajudar a equipe. Mas infelizmente não é só no Brasil, mas no mundo todo. Passei pela Liga Portuguesa, pela Liga Italiana, enfim, obviamente aqui no Brasil. Quando acontece algum ato de racismo, é muito leviano. Porque vamos dizer, porque muitas pessoas, muitos pais, vamos dizer, às vezes estão com os filhos do lado e os filhos acabam aprendendo com os pais. Então, realmente, o racismo é uma coisa que eu não entendo porque não deveria existir nem essas discussões sobre o racismo. Mas espero que um dia tudo isso acabe, porque até então somos todos iguais.